Olá, hoje eu estou fazendo a leitura de Gálatas capítulo 2, pega a sua Bíblia, a linguagem que eu vou usar é a linguagem de hoje, para ficar bem claro para você que ainda não tem conhecimento da palavra, então é uma linguagem bem facinho, é a NTLH. Vamos lá, capítulo 2, verso 1 diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, a igreja, que diz assim, verso 1, 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isso. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncia aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo fazendo de conta que eram irmãos da fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho, não aos judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Então Paulo aqui está falando que a responsabilidade que Deus deu a ele, que Jesus o comissionou, foi para levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Diferente de Pedro, que tinha a responsabilidade de anunciar aos judeus. Então vamos lá. Verso 8, pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. 9, por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Então aqui Paulo está falando o seguinte, gente, que Pedro, quando ele chegou lá, na Antioquia, né, ele se sentou lá com os irmãos que não eram judeus, né, porque Paulo ele estava pregando para os não-judeus. Então existia uma igreja em Gálata, na Galácia, né, os Gálatas, e eles estavam ali e não eram judeus. Então Pedro era judeu, foi visitar os não-judeus. E quando ele foi, ele se sentou, ele comeu, ele se confraternizou, ele viu o poder de Deus na igreja, ele viu o poder de Deus, os milagres que estavam sendo operados ali, maravilha. Quando chega o grupo lá dos judeus lá, que estavam os falsos mestres, né, pregando a circuncisão, Pedro se intimida com eles. Porque eles falavam, não, tem que se circuncidar, os gentios têm que se circuncidar também, né? Porque o evangelho não é só Jesus, não. Se não tiver circuncisão, não tem salvação. E Pedro ficou intimidado e cedeu, gente. Sabe o que Pedro fez? Pedro não queria mais sentar com os gentios. Quando esse grupo estava lá, Pedro começou a rejeitar esse grupo. E Paulo ficou irado, por isso que Paulo vai aqui confrontar Pedro. Então, vamos lá.
De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago... Tá, esse aqui eu já li o 12, vamos verso 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas do mesmo modo que Pedro. Olha o exemplo, né? Então, começaram a copiar Pedro, né? E olha só a situação. Verso 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. Olha, Paulo falou na cara, gente, porque Paulo não era fácil, não. Paulo não se intimidava, não. Paulo falou na frente de todo mundo para Pedro, ó, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Por que ele falou isso? Ué, antes desse pessoal chegar aí, você estava sentando aqui com eles, né? Porque os judeus não se misturavam. Mas aí, ó, você não estava sentando, você não é judeu, mas tá na hipocrisia. Então, aí continua aqui. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Olha só. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não aí entre aspas, pecadores não judeus, como eles são chamados, né? Porque Paulo também era judeu. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque o que a lei mandava fazer? Se circuncidar, né? E outras coisas lá, né? Guardar o sábado, enfim, então outras coisas. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, sim, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então Paulo está dizendo aqui, né, que a nossa salvação, gente, é pela graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Qual é o favor de Deus? Jesus. Jesus, ele veio para nos resgatar da lei. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e através da fé que nós temos nele, em crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Redentor. Essa é a graça de Deus, por essa fé que nós somos salvos. Amém? Então Paulo, ele chega para Pedro, né? Quando Paulo viu a atitude de Pedro, ele confrontou publicamente e chamou Pedro de hipócrita, pois não estava permanecendo fiel ao evangelho. Paulo levou aquilo, né, como uma traição ao evangelho, porque as pessoas não são justificadas pela lei da Torá, e sim por receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Somente a fé em Jesus nos justifica. Cumprir as ordenanças de Jesus testifica a nossa fé, pois a fé sem obras é morta. Tem pessoas que acham assim, eu creio em Jesus, agora tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Gente, se você crê em Jesus hoje, você tá no seu leito de morte como ladrão na cruz. Jesus é tão bom que deixou até o exemplo do ladrão na cruz, né? E você tá ali sendo morto, você tá morrendo ali e você aceitou Jesus e morreu. Foi salvo, porque a Bíblia diz, teve fé, foi salvo. Mas se você não está na condição do ladrão da cruz morrendo, então você precisa testificar a sua fé no seu dia a dia, com as suas obras, seu modo de viver. Você vai mostrar através das suas obras que você tem fé. Não são pelas obras, por fazer boas obras ou por cumprir a lei que nós somos salvos, mas fazer boas obras, todas as coisas que vêm através das obras, né? As obras, elas vão mostrar que você é salvo, porque a fé sem as obras é morte. Isso está na Bíblia, gente, sou eu que estou inventando, não. Então, Jesus, ele deu uma missão para a igreja. Qual é a missão que Jesus deixou, né? Então, vamos lá. Jesus, ele deixou uma ordenança. Primeiro, você tem que crer que eu sou filho de Deus. Você crê, você recebe a mim.
Você recebe a minha vida? Você recebe a minha morte? Recebo. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ver uma nova vida? Então Jesus ele nos chama para ver uma nova vida. E aí Jesus ele disse, vocês têm que estar unidos em comunhão como um corpo, porque agora vocês têm uma nova vida. E em 1 Coríntios 12, 27 está escrito assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Em 1 Coríntios 1, 28 diz, e há um, pois, Deus na igreja, primeiramente como apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Lá em Efésios 4, 4 diz, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Gente, precisamos estar unidos ao corpo de Cristo. Aprendemos a sua palavra, recebemos, as orientações da cabeça que é Jesus, quando estamos unidos ali no só corpo. Ali seremos comissionados, exerceremos funções de acordo com os dons que o Espírito nos dá. No corpo há crescimento, no corpo aprendemos como vamos viver nosso dia a dia. Cresceremos em sabedoria e conhecimento. Conheceremos a palavra que vai nos levar a reconhecer o quê? Os falsos mestres e os falsos profetas. Perceberemos, reconheceremos todas as heresias que estão sendo pregadas por aí. Olha, gente, Pedro, que andou com Jesus, ele andou com Jesus. Por um momento, ele acabou cedendo aos falsos mestres que pregavam sobre a circuncisão. Mas Paulo se levantou e lembrou a Pedro o verdadeiro e simples evangelho, trazendo Pedro ao arrependimento. É assim que funciona o corpo de Cristo. Quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Não nascemos de novo para caminharmos sozinhos. Jesus ele veio e formou uma família, a família de Deus. Não aceite as mentiras de Satanás, dizendo que você pode andar sozinho. A igreja é o corpo de Cristo e muitas vezes vamos encontrar no corpo um membro doente. Mas Jesus nos deixou o remédio que cura todas as doenças, que é a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela traz cura, ela traz sabedoria, ela gera arrependimento e salvação. Então, meu querido, esteja no corpo, ame o corpo, lute pelo corpo de Cristo. Hoje, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo o tempo do fim, onde as pessoas estão lutando contra esse corpo, estão querendo destruir a igreja, querendo destruir o corpo de Cristo, dizendo que não precisa congregar, que você precisa ser crente, que você pode ser crente dentro de casa. Isso é mentira, não pode. Precisamos estar unidos ao corpo, precisamos estar em comunhão, e é ali que vamos tomar a Santa Ceia. Esse negócio de tomar a Santa Ceia em casa pela televisão está repreendido em nome de Jesus, gente. Acorda! É tempo de nos levantarmos. Nós vivemos um tempo aí da pandemia, onde nós tivemos que ter esse recurso de usar a igreja online. Mas a pandemia já acabou e o povo quer voltar para a igreja não. Então estamos vivendo cada dia mais a frieza espiritual. Quem que vai ficar frio? É quem estava quente, é quem estava ali, ó. Mas cada dia a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, seriam cada vez mais donos de si, cada vez mais frios, um rejeitando o outro. Mas nós precisamos lutar como igreja pelo puro evangelho. Precisamos lutar pela comunhão. Não aceite estar fora do corpo. O corpo pode estar com um membro doente, o corpo pode estar capenga, mas a cabeça é sã e a cabeça é Jesus. Se você é o membro sã do corpo, jejue pelo corpo, ore pelo corpo, fale, se levante, profetiza, faça sua parte como membro, mas não rejeite o corpo de Cristo. Não rejeite a comunhão que o Senhor nos ordenou. E através dessa comunhão nós vamos ir lá, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é para você fazer sozinho, meu querido. Isso é para você fazer unido com o seu corpo. Você está no trabalho, procura um membro
procura alguém do corpo e se junte a ele também, mas se esteja debaixo da autoridade de um pastor, porque Jesus levantou esses homens, está na palavra. Ninguém inventou isso não, ninguém tirou isso da cabeça não, tá lá na palavra de Deus. Então vamos respeitar e honrar aquilo que Jesus nos deixou, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa ser boca de Deus nesse tempo, que você possa se levantar nesse tempo contra todas essas heresias, contra todas essas mentiras, né? Estão querendo matar o corpo, a igreja, mas nós nos levantamos como membros desse corpo, nós nos levantamos e nós tomamos a causa de Cristo, nós tomamos a causa da igreja e nós dizemos para Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos sim estar aliançados e amando uns aos outros no corpo, na igreja, amém? Que Deus te abençoe, que você possa se levantar aí do seu comodismo, que você possa se levantar, né, da preguiça, do desânimo espiritual, da frieza, que você ser frio, né? E que você se levante dessa frieza e se aqueça no corpo de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar nessa caminhada, amém? Que o Senhor te abençoe. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Venha nos encher, Pai, cada dia mais com o Teu Espírito. Venha, Senhor, dar-nos força para seguirmos e avançarmos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.